Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É, Esse é mais um dos capítulos do podcast do Função Autonômica, onde a gente dá uma sempre um tema relacionado, né, da saúde de maneira geral com a função autonômica. Então, semanalmente a gente faz lives dentro aqui do aplicativo Zoom, que basta você estar participando do grupo dos autonômicos, o link está na bio lá do Instagram, para estar participando. E se você está com o link lá na bio do Instagram, você vai receber sempre as notificações de quando vai ter as lives, legal, você pode participar, você pode interagir. Então, a gente sempre vai estar no Zoom fazendo. E esse material todo depois ele vai para o YouTube, vai para o podcast. Então, você pode estar acompanhando por lá depois. E nessa semana, primeira semana do ano, estamos aqui passando e vamos falar sobre a suplementação nutricional e a função autonômica. Muito bem. A gente tem comentado bastante com vocês em relação a várias situações em que a função autonômica ela acaba sendo útil para a gente entender os pacientes. E veio esse tema como uma das dúvidas recorrentes de alguns alunos, que eles sempre me perguntam, tá, e pessoas que tomam suplementação, como é que funciona, etc. Ou mesmo você que quer entender mais sobre se você precisa suplementar algum tipo de alimento ou alguma coisa para os pacientes de vocês, tá? Então, via de regra, a gente tem algumas coisas interessantes. Então, primeiro, um conceito interessante que é o de suplementação, tá? Os suplementos alimentares, na verdade, são as preparações, né, destinadas a complementar a dieta, tá? Vai fornecer nutrientes, vitaminas, minerais, fibras, ácido graxo, aminoácido, enfim. A ideia é tentar repor tudo que esteja faltando, ou na verdade que não possa ser consumido pelaquela pessoa de maneira natural. Então é aquela história assim, você precisa ter mais aminoácidos, mas você não consegue comer a quantidade adequada de carne, por exemplo, né, de proteína, etc. Então, se fala em suplementação em relação a isso. Tá? Esse aqui é algum dos exemplos. Mas, normalmente, o corpo ele acaba tendo assim uma dificuldade em lidar com questões de suplementação. Porque, de uma forma geral, se você tem que suplementar alguma coisa, se você tem que, de fato, tá. Essa minha luz aqui tá meio ruim. Pronto. Se você tem que estar suplementando alguma coisa, a gente tem que pensar assim: será que isso não está refletindo em algum problema do paciente? Sim, ele pode estar refletindo em algum problema do paciente ou o contrário. Então vamos lá, o paciente tem algum problema que nós acabamos não verificando de maneira correta, né? E muitas das vezes uma suplementação ela pode ajudar a iniciar um processo de ajuste. O grande problema de suplementação são quando essas suplementações são feitas de maneira equivocada. Elas são feitas baseadas sem, sem assim você ter uma super avaliação da pessoa. Ou pessoas muito jovens que querem ter um físico mais adequado e, enfim, suplementam e querem burlar as regras, vamos dizer assim. Isso começa a trazer, isso vai trazer problemas, na verdade, tá? E talvez o órgão que mais vai se ressentir de toda suplementação errada ou mal feita seja o fígado. Sim, o fígado será o órgão que mais vai se ressentir dos problemas de suplementação. Então, existem assim, se você
fizer uma breve procura pela internet e colocar contraindicações de suplementação nutricional, você vai ver coisas, por exemplo, como icterícia, que é uma das coisas que pode acontecer. Então, dá aquele amarelado lá nos olhos, por exemplo, e isso acaba influenciando muito toda uma fisiologia, né? Todo o funcionamento hepático, por exemplo. Náuseas, quer dizer, as pessoas podem ficar nauseadas e ter esse sintoma com bastante recorrência, ter vômitos, a urina ficar escura, por exemplo, por questões aí hepáticas, né? Então, quem já estudou fígado, os problemas hepáticos, você vai ver que basicamente aquela aula de fígado pode estar acontecendo aí. Mudança na cor das fezes, né? Aquelas fezes podem ficar, a gente chama de marfim, pode ficar fezes que são mais escuras, que são mais em formato de graxa, né? Que se fosse uma graxa, por exemplo. Fadigas crônicas, porque as fadigas elas acabam acontecendo porque o fígado não consegue recrutar o metabolismo da maneira adequada. Coceiras na pele, pruritos. Então, isso tudo são relações que vêm por conta de um problema hepático. Então, vários dos pacientes que vocês podem estar atendendo nesse momento, e agora nós vamos fazer a conexão para o sistema musculoesquelético, por exemplo, né? Então, vários pacientes vocês podem estar atendendo com problemas do sistema musculoesquelético relacionado ao fígado, o clássico, dor no ombro direito, dor na região torácica, trapesalgia direita, etc., que são coisas hepáticas. Aí você para pensar assim, o paciente não é gordo, não está acima do peso, pelo contrário, faz exercício e malha. E aí você fica meio perdido. Poxa, o que será que é o problema dessa pessoa? Ela possivelmente tem um metabolismo bom, né? E vem aqui essa abertura do olhar para vocês nesse aspecto. O suplemento pode dar esse tipo de problema hepático, sim. Vou contar uma historinha. Um dia eu estava dando uma palestra lá na Universidade de Brasília, desde que eu saí. Eu fico muito contente quando eles me chamam lá para dar uma palestrinha lá para os alunos. E eu estava mostrando um pouco sobre relações viscerossomáticas, né? Como que os órgãos podem afetar o sistema somático. E um dos meninos lá, né, todo bombadinho e tal, né? Eu, quando fiz os testes nele, tinha dado questões hepáticas. Eu fiz alguns testes, né, do função autonômica no aluno e bateu com coisas de fígado. E aí todo mundo ficou assim, mas como assim, professor? Fígado nele? Aí a gente faz aquelas brincadeiras, né? Sempre que você dá uma palestra para jovens, faça essas brincadeiras. E aí, tá bebendo muito? Tá assim, isso, tá aquilo? E ele, não, ele nem bebe, ele só malha, só isso, só aquilo. Eu falei, então, você tá roubando. Você tá malhando e tá suplementando, né? Tá tomando bomba, ou não? Aí ele ficou meio sem jeito, ficou meio assim. E falou que estava suplementando. E eu perguntei o nome do nutricionista dele. Olha que maneira boa de você dar uma apertada na pessoa sem abraçar. E o nome do seu nutricionista? Deixa eu ver se eu conheço. Não, não, estou tomando por conta própria. Eu, pois é, né? Você, estudante de fisioterapia, está fazendo isso, né? Pois é, professor, pois é. Pois é, nada. É, preciso parar, né? Você é que sabe se você precisa parar ou não, né? Então, nitidamente, quando eu fazia os testes, indicavam problemas hepáticos nele. Então, não se esqueça dessa dica preciosa. Isso já vai a live de hoje, tá? Nem só os mais gordinhos, etc., que vão sofrer de problemas hepáticos.
quem faz muito suplemento também, tá? E nós vamos mostrar isso com algumas pesquisas bem interessantes, tá? A ideia da live é sempre estar trazendo um que científico junto. Muito bem. Então, isso acaba afetando muito o metabolismo, tá? E, de uma maneira geral, alguns desses suplementos a gente tem que ter cuidado, porque eles podem acarretar em sobrecarga glicêmica. Se tem uma coisa que anda com simpaticotonia sobrecarga glicêmica, a glicemia é um dos status quo do sistema nervoso autônomo. Tá? Uma das formas que você pode analisar o sistema nervoso autônomo das pessoas é pela carga glicêmica delas. Tá? Então, temos que ter assim uma atenção muito, muito, muito grande nesses casos de suplementação. E aí, a gente começa a comentar um estudo interessante. Vou até pegar ele aqui. Isso. É um estudo interessante, que é os efeitos da suplementação de creatinina na função autonômica cardíaca de bodybuilders, né? Não sei o termo, como é que chama. Escreve aí para mim, quem sabe qual é. Bodybuilder, é bodybuilders que chamam no Brasil mesmo, né? Acho que é. Enfim, aqueles parrudões lá. Enfim. E, e aí ficou uma coisa interessante, porque é o seguinte, nesse estudo eles pegaram, dividiram assim, em 3 grupos, né? As pessoas que faziam exercício lá, os bodybuilders, maromba, fisiculturistas, é tipo isso aí mesmo. Fisiculturistas, isso, os fisiculturistas. Então, eles pegaram esses fisiculturistas e viram quem fazia suplementação de creatinina. Conseguiram pegar um grupo de quem não faz, né? E, enfim, né? A gente faz aquela brincadeira agora maldosa, né? Eu não sei como eles conseguiram achar, mas conseguiram. Enfim, brincadeiras à parte, tem a galera que trabalha muito sério com isso aí mesmo. Então, o cara, para ser um bodybuilder, um fisiculturista, ele tem que ter uma disciplina assim absurda, né? Para ele poder comer e fazer as coisas todas. Eu tenho um aluno, né? Agora é ex-aluno lá de Curitiba, que é um dos campeões assim brasileiros de fisiculturismo, né? O Rodrigo Bula. Então, o dia que o Rodrigo vê esse vídeo, cara, um abraço para você. E, e é uma dedicação, cara, enorme para ter aquele corpo. Então, assim, você tem que ter, digamos assim, uma construção corpórea absurda. Então, você tem que acelerar o metabolismo, você tem que ter um nível de substrato enorme para que o corpo possa, né, construir músculo, e não é simples construir músculo. Você tem que ter um metabolismo assim muito acelerado para que isso ocorra, e você tem que dar o estímulo de exercício correto, ou seja, você tem que dar estímulos certeiros, estímulos que não façam a pessoa perder tempo, né? E aí é um caso bem interessante. E aí, quando eles dividiram esses 3 grupos, os pacientes, eles ficaram uma coisa interessante, né? Que em tese você não tem nenhuma diferença muito grande na parte autonômica em quem faz e quem não faz, né? A suplementação. Então, normalmente, todos esses pacientes, né? Esses bodybuilders, fisiculturistas, eles têm um parasimpático mais elevado. Mas por que ele tem um parasimpático elevado? Por conta do exercício, da atividade física dele. Então é assim, o coração, que é o músculo cardíaco, né? Que é um músculo, ele é treinável também. Então, possivelmente, se o coração dele é hipertrófico, ele precisa dar uma batidinha, o sangue vai para tudo que é canto, então a frequência cardíaca dele já são mais baixas, né? E isso faz com que pegue todo o sistema nervoso autônomo dele e traga pro tônus parasimpático. E é uma coisa muito engraçada que esses caras, quando você começa a conversar com eles, assim, tá mais próximo, eles são tranquilões, assim. Eu até brincava com o Rodrigo, pô, Rodrigão, você, pô, professor, tá beleza, né? Cara, é enorme, bicho, enorme. E muito tranquilão.
E aí você começa a conhecer vários que são assim, né? E isso é um efeito crônico do exercício, né? Nessas pessoas. Também acabou que aconteceu uma coisa interessante nessas pessoas. Quando elas estavam em suplemento de creatinina, a capacidade de entrada parasimpática desses pacientes reduziu. Então, olha que interessante. Para quem é um pouquinho mais entendido da função autonômica, a gente tem a entrada simpática e a parasimpática, a entrada global. Aí o que os pesquisadores viram? Que a entrada global parasimpática ela é menor no grupo que suplementa. Ou seja, ele perde a entrada parasimpática global, né? E, e a explicação assim é um pouco rasa, um pouco superficial no estudo, né? Ele acaba é, ele acaba verificando que nesses pacientes você acaba tendo como se fosse assim um aumento da sobrecarga glicêmica, né, por conta de uma ação hepática maior, né, nesses atletas. E aí, por conta dessa entrada simpática maior, a entrada parasimpática diminui. Né? Então, o que isso quer dizer no final das contas? Para uma pessoa que está mega parasimpática, tá? Diminui a entrada dela, em tese, não necessariamente é um grande problema. Tá? A gente tem uma tendência a achar que sempre que entra o parasimpático é bom, etc. Tarará. E em geral mas eu tenho que pensar no contexto da pessoa. Se eu não pensar no contexto do paciente, por exemplo, isso é um problema. Nesses casos, nem sempre ter mais parasimpático é bom. Olha que interessante. Nem sempre ter mais parasimpático é bom, tá? Porque eles já são indivíduos hipertreinados. Então, em sujeitos hipertreinados, por exemplo, essa diminuição da entrada parasimpática, ela pode ser uma coisa benéfica, tá? E é meio contraintuitivo ao que a gente normalmente entende, né? Porque a gente normalmente entende que quer baixar a entrada simpática e aumentar a parasimpática, porque isso normalmente favorece os indivíduos. Mas o indivíduo que está ao contrário, ele está muito parasimpático, ele tem que ser o inverso. Consegue entender isso? Show de bola, né? Então, nesses casos desses pacientes, é isso que acaba ocorrendo, né? Então, eles fizeram os grupos e verificaram que tinham essas diferenças entre eles. Então, tomando aqui tendo aqui uma noção de como a coisa está seguindo, a gente pode traçar alguns paralelos interessantes para a gente terminar essa primeira parte da live, né? Indivíduos super treinados, por exemplo, vamos lá, indivíduos super treinados, eles envolvem maratonistas, envolvem aqueles sujeitos que fazem triatlon, ok? Sujeitos que têm uma carga extenuante de exercício físico, tá? Todos esses indivíduos, eles, uma hora ou outra, eles vão chegar no seu consultório. Não acha que não vai, tá? Ele chega no seu consultório. Então, via de regra, se esse cara não está no metabolismo adequado, ele começa a ter problemas sim. E às vezes uma suplementação dessa é que vai salvar a pele do cara. Então, assim, às vezes o cara tá gastando tanta energia, cara, tanta energia que tem que suplementar. Tem que suplementar, né? E isso vai ser, em tese, benéfico. Tá, mas quando é que a gente tem que suplementar? Bom, a gente, em tese, fisioterapeuta, tem que suplementar ninguém. Então, vamos lá, pingos nos is.
entender um pouco disso não quer dizer que você vai sair prescrevendo essas coisas por aí, igual um maluco. Então, vamos deixar bem claras as coisas. Agora, um paciente desse chega com uma suplementação que não precisa, eu preciso entender. Ou o paciente pode se beneficiar muito de algumas suplementações. Pode? Pode. Eu posso conversar com ele sobre alguma coisa. E eu posso indicar um nutricionista que trabalha bem, que você tem uma noção aí que pode estar ajudando nisso. Ele está ajudando. Aí começa a vir as parcerias. Uma das coisas que eu quero deixar sempre muito claro aqui é que estudar função autonômica não é estudar o sistema nervoso autônomo. É muito mais além. Por quê? Porque o sistema nervoso autônomo tem lá uma anatomia e uma fisiologia. A função ela tem que envolver a relação com as outras coisas. Tá? Então, eu necessito entender o sistema primeiro para fazer as relações depois. Isso é uma coisa. Mas se eu sei apenas a anatomia do sistema, eu falho nisso. Acaba que eu descobri ao longo desses anos estudando que só a anatomia do sistema não vai bastar. Eu preciso saber muito da fisiologia, de como ele funciona, tá? Porque senão fica aquela falsa impressão de que manipular uma torácica, liberar a base do crânio, eu regulei o sistema nervoso autônomo. E isso é uma mentira. Isso não ocorre. O sistema nervoso autônomo ele é complexo, tem um emaranhado de conexões. Tá? E, em tese, regular esse sistema, né, não é mexer em 2, 3 botões, pegar, aumentar um e baixar o outro. Regular o sistema nervoso autônomo é dar capacidade para ele se adaptar ao meio ambiente. E eu só dou essa capacidade se o paciente está ganhando saúde ao longo do tempo. Se ele não está ganhando saúde ao longo do tempo, eu não estou regulando nada. O paciente vai ficar doente na tua cara. Vou explicar aí essa frase. O paciente fica doente na tua cara e você não faz nada. Exemplo. O paciente passa lá no seu consultório, faz uma consulta, faz um mini tratamento, etc. Beleza. Super feliz e contente porque você exterminou a dor dele, você zerou a dor, esses termos aí que a galera gosta. Ele vai no outro ano no seu consultório. Ele tem uma outra dor, X, Y, Z, etc. Você vai lá e pimba, extermina a dor dele de novo. Aí ele vai no terceiro ano, você pimba, extermina a dor dele de novo. Aí, de repente, esse cara ficou doente por um problema X. Exemplo, ele teve, sei lá, vou dar um exemplo aqui, ele teve resistência à insulina, começou a ter diabetes. Pronto, foi na tua cara. Ah, mas eu não trato resistência à insulina e diabetes. Não, realmente você não trata, você trata a pessoa, né? E aí ela ficou doente na sua cara, você não fez nada. E olha, eu ouço de muito médico isso, viu? Os médicos mais qualificados, eles sofrem com isso. O paciente fica doente na minha cara e eu não faço nada, porque todo ano o paciente faz o que o médico pede, vai lá fazer a bateria de exame. Ele faz a bateria de exames, está mais ou menos na normalidade, tá ok. E isso é muito grave. As pessoas, galera, elas ficam doentes na nossa cara e a gente não faz nada por isso. Então eu quero que vocês entendam o tamanho da responsabilidade que é ter um jaleco e trabalhar, tá? É uma responsabilidade grande. E ó, tem que estar cada vez mais preparado, viu? Cada vez mais preparado, porque as pessoas
elas querem alguém que ajude a cuidar delas, querem que dê a orientação adequada. E todas essas orientações estão aí na internet. Por que as pessoas continuam consultando com a gente ainda? Está tudo aí. Ela vem para saber se é verdade mesmo. Eu adoro quando a pessoa vem com o site do Google mostrando as coisas. Adoro. Porque aí a gente consegue confrontar as coisas, ver se o que está acontecendo é o que é mesmo. Então é fundamental que você entenda esse contexto. Sistema nervoso autônomo é uma coisa, a função autonômica é outra. Então, quem acompanha essa série de podcasts, por exemplo, vai aos poucos começar a entender isso. E a importância de você começar a entender isso num outro nível, num outro patamar. Né? Tá muito na moda esse outro patamar, né? Tem que arrumar uma outra palavra para isso aí. Enfim, entender isso de uma outra maneira, em outro nível, né? E a ideia, né, dessa série de vídeos que a gente faz é atentar vocês a isso, tá? Muito bem. Então, ó, eu vou finalizar essa primeira parte, né, da, do podcast Função Autonômica, onde a gente comenta essas relações, né, entre a função autonômica e alguns dos temas interessantes, né, que tenham relação em saúde e doença. Ok? Essa é a primeira porção.